Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ao longo das próximas 2 semanas, nós discutiremos as estratégias na sua jornada para construir uma renda mensal com seus investimentos. Eu sou Davi Rezende. E eu sou o Marcelo Leite. E o tema de hoje é como criar do zero uma carteira de investimentos que te gere renda mensal. E olha, por mais que o nome já seja bastante evidente, né, autoexplicativo, você pode explicar para a gente o que é uma carteira de investimentos? Legal, na verdade, eu até considero que de repente esse nome não seja tão autoexplicativo assim, né? Esses dias eu vi um colega de trabalho, um colega de profissão no mercado financeiro que até atende grupos de alunos também, grupos de empresários, levando cursos, metodologias de instrução de educação financeira. E ele estava me falando que ele utilizava bastante essa terminologia, né, de carteira de investimentos, e muitas pessoas que chegavam até ele tinham contato com o trabalho e com o conteúdo dele, não tinham ideia do que era isso, né? O pessoal falava, carteira, a gente não está aqui falando de investimento, o que você está falando de carteira? O que minha carteira tem a ver com isso? Minha carteira está no meu bolso aqui, né? Ou está na minha mochila, não sei. Então é um termo que para quem está no mercado realmente é bastante intuitivo, porque a gente geralmente se refere ao nosso portfólio de investimentos como a nossa carteira de investimentos, né? Mas para quem está olhando de fora, de repente não seja tão intuitivo assim. Então é sempre importante a gente revisitar esses termos que são comuns, que a gente usa no nosso dia a dia, mas que às vezes não estão claros para todos, né? De qualquer forma, uma carteira de investimentos eu definiria basicamente como um conjunto de ativos financeiros que são alocados em conjuntos, pensando neles de forma conjunta, né? De forma integrada, e que basicamente esse conjunto de ativos financeiros, de investimentos em si, né? Eles são pensados para te levar de um ponto onde você está hoje, seja esse ponto qual for, até um ponto onde você tem o objetivo de chegar, tá? Pensa numa música, pode ser uma música que você goste, não sei. A gente tem dentro dessa música, com certeza, várias notas musicais que estão ali dentro, né? Se você pega o seu dinheiro e investe em um ativo qualquer que seja, basicamente isso representa uma nota de uma música, né? Pode ser uma nota bonita, uma nota que vai soar bem aos seus ouvidos, mas é uma nota apenas, né? Então ela por si só, ela não gera tanto valor assim, quando ela está combinada com outras notas de forma harmônica, de forma sequencial, de repente, mas de qualquer forma de forma integrada, né? Pensada de forma estratégica para acabar gerando algo que vai soar bem aos seus ouvidos, que você vai gostar do resultado daquilo, né? Então uma carteira de investimentos funciona exatamente dessa mesma forma. Você tem a opção de pegar o seu dinheiro hoje, que pode estar investido em qualquer lugar, pode estar na sua conta corrente, pode estar até embaixo do colchão. Você pode pegar esse dinheiro e investir em qualquer coisa, investir na poupança, investir num CDB do banco, mas de qualquer forma isso seria o caso de você fazer um investimento apenas. Quando a gente fala de uma carteira de investimentos, a gente não está falando só de um investimento, a gente está falando de vários investimentos feitos de forma conjunta, de forma integrada, de forma estratégica, para te ajudar a obter o resultado que você quer, seja ele qual for, beleza? Então, isso é uma carteira de investimentos para a gente começar com o pé direito aqui. Muito bom. Olha, as carteiras de investimento, elas são diversas, são variadas, né? A pergunta é, por que ter uma carteira de investimentos que gera renda mensal especificamente? E isso tem muito a ver, por coincidência, com o que eu falei agora há pouco, no início do nosso bate-papo, quando a gente estava informando as pessoas do que está acontecendo a semana da renda passiva, né? De que está acontecendo, não, de que vai acontecer a semana da renda passiva, daqui 12 dias começa, né? E que o link de inscrição gratuito está na minha bio, para todo mundo ir lá, já fazer o cadastro e garantir a sua vaga, que a gente vai ensinar o passo a passo para construir uma renda mensal com a Bolsa de Valores. Já tinha falado tudo isso agora há pouco, estou reforçando, porque eu quero falar novamente o que eu tinha falado agorinha, né? Quando eu estava falando que muita gente às vezes pensa em investimento sem um objetivo muito bem definido, né? De repente só pensa em investir porque escutou alguém falar por aí que é bom, mas não sabe muito bem o porquê que está tomando aquela decisão. E o fato de a gente pensar numa carteira de investimentos geradora de renda mensal tem muito a ver com o propósito de você investir, por essência, sabe? O próprio propósito de investir tem a ver com o porquê de você montar uma carteira de investimentos. Por que eu digo isso? Exatamente pelo que eu falei agora há pouco. Por que a gente investe? A gente investe para acumular patrimônio, não é para ter uma fórmula mágica, para ficar rico de noite por dia. Isso é uma concepção completamente errada de investimentos. A gente investe porque a gente trabalha, porque a gente tem um salário, a gente tem uma renda. Essa renda o certo, né? O certo, se você não quer ser escravo do seu trabalho para sempre, claro. O certo é que você mantenha com você uma parte de toda essa renda que passa pelo seu bolso, se pague primeiro, né? Não pague somente os outros, mas se pague também.
E tendo uma renda que você mantém com você, de todo esse dinheiro que passa pelas suas mãos, você tem que alocar isso em algum lugar, né? Você tem que investir isso em algum lugar. Você não pode deixar embaixo do colchão, porque só de tomar a decisão de deixar embaixo do colchão, você já está se dando mal. Você já está perdendo dinheiro. O IGPM, que é uma das métricas de inflação que a gente tem aqui no Brasil, no ano passado o IGPM passou da casa dos 20%. Ou seja, uma pessoa que sei lá, tinha 100 mil reais no início do ano, ela terminou o ano com esses mesmos 100 mil reais na conta, em números, né, em termos absolutos, só que esses 100 mil valiam 80 mil reais agora, no fim das contas, né? É a mesma coisa dela ter iniciado o ano com 80 mil reais na conta, e esses 80 mil reais, e não ter havido inflação, no caso. Só que ela iniciou com 100 mil e teve uma inflação de 20%, ou seja, em média, as coisas, os produtos e os serviços que a gente consome ficaram 20% mais caros, né? Então, todo mundo ficou 20% mais pobre ano passado. Se a pessoa está com dinheiro embaixo do colchão, beleza, é exatamente o mesmo caso que eu estou falando aqui. Em termos absolutos, se ela levantar o colchão e tirar o dinheiro lá no fim do ano, não vai ter sumido esse dinheiro, né? Ele não sai andando por aí, vai ter a mesma quantidade de dinheiro, só que ele vale 20% a menos. Então, se você tinha um carro de 100 mil reais que você ia comprar no início de 2020, hoje, no início de 2021, é bem provável que esse carro já está custando 120 mil reais, mais ou menos, tá? Considerando que a gente teve um aumento médio ali de 20% dos preços em geral. Então, isso é muito perigoso a gente deixar o nosso dinheiro ou embaixo do colchão, ou mal rentabilizado, em aplicações que não cubram nem a inflação, tá? Querendo ou não, você tá ficando mais pobre desse jeito, beleza? Isso é só uma reflexão rápida que eu tô trazendo, então, para a gente pensar nesse propósito do investidor. O propósito inicial de todo investidor deve ser de rentabilizar bem o dinheiro dele que ele consegue juntar com o trabalho dele, né? E todo mundo tem que juntar, como eu falei. E aí, uma vez que você consegue juntar, aí eu acho que o propósito que a gente deveria visar daqui para frente, que a gente deveria vislumbrar, todo investidor deveria ter essa mentalidade, é de ter liberdade, é de ter tempo, né? O tempo é o único ativo que a gente não consegue comprar na nossa vida. Ele foi e acabou, você não recupera mais, né? Então o tempo ele é muito valioso. E se você simplesmente vende o seu tempo para um trabalho, para um emprego, você está trocando o seu tempo por dinheiro, só que você está abrindo mão de fazer as outras coisas que você gosta, né? Praticar seus esportes favoritos, viajar para os lugares que você quer, passar tempo com as pessoas que você gosta, curtir a vida mesmo como um todo, né? E eu vejo nos investimentos no mercado financeiro, talvez o jeito mais fácil, o jeito mais simples, o jeito mais viável para o pequeno investidor de acumular um patrimônio enorme e um patrimônio que também gere uma renda enorme para ele, né? E aí a gente entra na resposta da pergunta que você me fez. Por que uma carteira de investimentos deveria ser voltada para a geração de renda? Exatamente por isso. Porque você tendo uma carteira que te gere renda, você deixa de estar numa posição que você está hoje, de repente, onde você vende o seu tempo, onde você troca o seu tempo por dinheiro, e agora você tem o seu dinheiro que você acumulou ao longo da vida, te gerando tempo, né? Te pagando. É o dinheiro trabalhando para você no lugar de você trabalhar por dinheiro. Então é uma inversão completa das coisas que geram exatamente o que a gente está conversando aqui, que é o que a gente busca quando pensa numa carteira de investimentos, que é tempo e liberdade para você poder fazer o que quiser, né? Então, em resumo, eu acho que uma carteira de investimentos deve ser voltada para a geração de renda, sim, não necessariamente no curto prazo, tá? No curto prazo pode até ser bom você não focar em renda necessariamente, você focar em crescimento, isso tende a te gerar mais retorno no longo prazo, mas uma vez que você já tem um nível de patrimônio relevante, eu acho que o foco principal do investidor deva sim ser a renda, para você poder, de repente, até viver com essa renda gerada pelos seus investimentos. Beleza? Respondi a sua pergunta, né? Sim, respondeu. Mas olha só, se eu deixo o meu dinheiro na poupança, ele já me gera alguma coisa ali todo mês, né? Isso já não conta como uma carteira de investimentos? Aí não. Não, isso conta como uma carteira de investimentos. E isso a gente pode concordar. Mas não é uma carteira de investimentos que te gera renda, né? Aí a gente entra até naquela questão do crescimento que a gente estava falando agora, porque o que acontece quando você coloca o seu dinheiro na poupança é que ele vai crescer um pouquinho sempre, tá? Ele vai estar sempre rendendo um pouquinho, o pessoal fala rendimento, eu nem gosto muito dessa palavra. Na verdade, você está colocando dinheiro lá e você está disponibilizando o seu dinheiro para o banco emprestar para um terceiro, e aí ele vai cobrar uma taxa de juros por esse empréstimo e depois ele te dá um pedacinho pequeno dessa taxa de juros que ele ganhou, que é o spread da operação, é o lucro do banco no fim das contas, né? Então a poupança, assim como a maioria dos investimentos de renda fixa, é uma operação de crédito, tá? Mas de qualquer forma, para o investidor, para o investidor comum que olha para a poupança com olhos de investidor, o que acontece com a poupança é que ela apresenta um rendimento, constante, ele crescente, né? Que vai sempre crescendo um pouquinho, só com uma velocidade muito baixa. Só que isso não é dinheiro novo que cai na sua conta, né? É como se você colocasse um bolo dentro do forno e esse bolo vai crescendo aos pouquinhos, né? No caso da poupança, quase não cresce, praticamente não sai do lugar.
Mas essa é a ótica, né? É a ótica de que você tem um bolo que está dentro de um forno e ele vai crescendo um pouquinho. Ele não te gera nada de novo, ele simplesmente cresce, né? Se a gente passa para uma carteira focada em ativos financeiros, ou em renda mensal, perdão, a gente está falando basicamente de uma ótica, não é de um bolo dentro de um forno crescendo, é de uma árvore que está crescendo cada vez mais, de que está saindo do chão e está ganhando corpo, ela vai crescendo, e à medida que ela cresce, ela além de crescer, começa a dar frutos. Ela começa a te gerar novos frutos que você pode comer, ou pode pegar a semente e plantar novas árvores, não tem problema. Mas ela começa a te dar frutos, né? E essa é uma analogia que a gente faz com os próprios proventos que os nossos ativos de uma carteira focada em recebimento de renda pagam para a gente, depositam dinheiro na nossa conta toda hora, né? Tem vários que depositam, inclusive, com uma periodicidade mensal, que é o que a gente está conversando aqui, como os fundos imobiliários, por exemplo, tem muita opção, né? Então, a poupança não pode ser considerada um ativo gerador de renda. Você ter dinheiro na sua poupança, você já tem uma carteira de investimentos? De certa forma, sim, você já tem investimentos, no caso, né? Só que é que nem a gente conversou no início, nesse caso não seria uma carteira. É um ativo apenas, então não necessariamente ele tem uma boa relação risco-retorno, ele te gera, nem te gera o valor que você quer. E renda, então, realmente não tem, né? Não seria considerado uma carteira de investimento geradora de renda, beleza? A ótica aqui não é de recebimento de renda, é de crescimento. E você acha que isso é senso comum? Que quando as pessoas pensam em uma carteira de investimentos, elas já pensam em uma carteira geradora de renda? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você, me dá o seu exemplo, na sua visão, tudo bem que você já não é leigo mais há muito tempo, né? Você já pegou uma visão de mercado bastante relevante. Mas pensa numa época que você nunca tinha ouvido falar nem de CDI, não sabia nem o que era a Bolsa de Valores, como que funciona essa mecânica. Como é que você se sentia em relação a isso? Quando você pensava em investir o seu dinheiro, você pensava, opa, vou investir o meu dinheiro para receber renda? Era isso que vinha na sua cabeça ou não? Aposta. Eu vou botar o dinheiro aqui para ganhar um monte de dinheiro, tipo uma loteria da vida. Era isso. Exatamente. E eu diria que esse é o caso de talvez 90, 95, 99% das pessoas que vêm para o mercado, né? O investidor que olha para o mercado financeiro, que olha para os investimentos no mercado financeiro como alternativas de gerar algum tipo de lucro, gerar algum tipo de caixa, gerar algum tipo de renda, não necessariamente, quer dizer, raríssimo, na verdade, né? Muito raro que esse investidor esteja pensando nisso com esses olhos que a gente está falando aqui, de acumular patrimônio, de participar de negócios e, consequentemente, de receber renda na conta dele, né? A grande maioria dos investidores que vem para o mercado com um viés especulativo. Quando a gente fala de bolsa, então nem se fala, né? Aí que as pessoas vêm para o mercado mesmo com essa visão especulativa. E não tem nada de errado nisso, não é culpa de ninguém, na verdade, não é? O cara não vem para o mercado assim pensando, eu vou especular. Ele simplesmente ainda não tem o conhecimento necessário para saber como o mercado funciona e ele acaba especulando, mesmo sem nem saber o que é uma especulação. Entende? Então, é muito mais por inocência do que por malícia, vamos dizer assim, né? Não sei nem se malícia é o termo correto, mas acho que você me entendeu. É muito mais por inocência e por falta de conhecimento, realmente, né? Então, a grande maioria das pessoas que vêm para o mercado de fato, elas não vêm de forma nenhuma pensando em, poxa, vou investir para acumular patrimônio, participar de negócios, ou então me tornar dono de um pedacinho dos maiores imóveis do Brasil e vou participar de toda a receita que essas operações geram, né? Elas vêm para o mercado pensando igualzinho você falou, é exatamente isso. Você está 100% correto no que você disse. Elas vêm para o mercado pensando, poxa, vou investir meu dinheiro ali, isso daqui é quase como se fosse um jogo, tem emoção envolvida, vou fazer uma aposta aqui que eu posso perder tudo, ou então posso dobrar o meu dinheiro daqui a pouco. Né? Então, a gente tem que desmistificar isso, a gente tem que parar de olhar para a Bolsa como um lugar arriscado, um lugar que funciona como uma jogatina e olhar como um meio viável e seguro para a gente acumular patrimônio, construir patrimônio e investir o nosso dinheiro, que é isso que a Bolsa realmente é, tá? Então, a minha resposta é não. Eu diria que não só as pessoas vêm para o mercado com esse viés especulativo, como a maioria delas faz isso, tá? A ampla maioria dos investidores realmente vem para o mercado, principalmente para a Bolsa, sem ter muita noção ainda de que o viés aqui tem que ser acumulação de patrimônio para geração de renda, e tem que ser, né? É isso que todo investidor deveria almejar. Muito bom, muito bom. E essa questão de ter uma carteira de investimentos com esses objetivos que você falou, isso não funciona de alguma maneira? Deixa eu colocar a pergunta de outra forma.
existe alguém que não vai se beneficiar de uma carteira de investimentos que gera renda mensal? Legal. Isso daí, eu traria essa reflexão dessa pergunta que você me fez, para a gente olhar para os investimentos não pela ótica do retorno, mas pela ótica do risco, né? Isso daí tem tudo a ver com o que a gente estava conversando aqui agora, das pessoas virem para o mercado com um viés muito mais especulativo do que com um viés certo, de acumulação de patrimônio, né? De mentalidade de longo prazo, de visão de sócio nas empresas que você incorpora na sua carteira de investimentos. E por que elas fazem isso? Não é por maldade, igual eu falei, é simplesmente por desconhecimento de toda a mecânica de funcionamento do mercado, né? E isso se dá única e exclusivamente porque elas olham para os investimentos só sob a ótica do retorno, quando na verdade a primeira coisa que a gente deveria levar em consideração quando a gente olha para os investimentos é o risco que está envolvido naquela operação, né? Pensa que você tem vamos supor que você já tem um patrimônio grande, um patrimônio relevante, não precisa ser muito grande, mas relevante, e você resolve investir esse dinheiro, beleza, claro que você quer ganhar seu dinheiro, mas a primeira preocupação que todo investidor deveria ter, na minha avaliação, é se preocupar em preservar esse patrimônio que você já tem, não é? As pessoas vêm para o mercado com um nível de ganância muito alto, de querer multiplicar esse patrimônio a todo custo e acabam se expondo a riscos muito altos por causa disso, que, como eu falei, ou podem perder tudo ou então podem dobrar o patrimônio. E isso, a bolsa está cheia de ativos com essas características, né? O que não falta é opções para quem quer fazer isso, tá? Mas, de qualquer forma, esse é um viés errado, porque elas estão olhando, como eu falei, para os investimentos sob a ótica do retorno apenas. Quando o certo é a gente considerar primeiro o risco que está envolvido nessa operação. E claro, é um pouco intuitivo da gente falar isso também, mas a gente acaba esquecendo se a gente não repete isso frequentemente, mas quando a gente fala de investimentos, o nível de retorno que você tem esperado em qualquer investimento que você faça, ele é diretamente proporcional ao nível de risco que você está assumindo, tá? Então, se você tem um retorno esperado muito alto, pode ter certeza que tem um risco muito alto envolvido nessa operação também, tá? Então, isso todo mundo deveria ter fixado, assim, marcado na testa, com um quadro na parede, não sei, para lembrar que não existe almoço grátis no mercado financeiro. A gente falou de um nível de retorno esperado maior, não é retorno garantido, hein? É retorno esperado. Mas a partir do momento que você tem um retorno esperado, você está naturalmente assumindo um nível de risco maior nesse investimento. Então isso tem que ficar muito claro, tá? Dinheiro não cai do céu, não existe mágica, não existe almoço grátis. Para um maior nível de retorno, a gente consequentemente está associando o nosso investimento a um maior nível de risco, tá? Pode te dar um retorno maior sim, mas também pode dar errado. E a chance de dar errado nesse caso é maior, beleza? Então, respondendo a sua pergunta, existe algum tipo de pessoa que não se beneficiaria disso quando a gente está falando dentro do contexto de renda mensal, que é mais o que a gente está conversando aqui? Eu posso dar um exemplo, por exemplo, é ruim, né? Mas eu posso dar o exemplo dos investidores que estão oriçados, né? O pessoal tá animado, tá comprando pra caramba, tá participando de todas as emissões de cotas, e isso eu estou falando de fundos imobiliários que estão pagando um yield muito alto nos últimos meses, né? E tem uma porrada de fundo imobiliário que está pagando muito, né? Principalmente os fundos de recebíveis. Os fundos de recebíveis têm uma porrada que está pagando 1%, 1,5%, né? Teve alguns que andaram pagando 2%, 3% ao mês aí, alguns casos isolados. E o investidor que o pessoal chama de sardinha no mercado financeiro, que está lá só apertando o botão, acha que sabe tudo, tá cheio de ganância, mas na verdade não tem muita noção do que está fazendo ainda, o cara vai lá numa ferramenta tipo o Status Invest ou Funds Explorer, que filtram ativos lá por critérios que você escolhe, né? E a primeira coisa que ele faz é selecionar lá fundos imobiliários que pagam o maior provento mensal. Aí ele vai cair nesses fundos imobiliários que a gente está falando aqui, que estão pagando 2%, 1,5% ao mês, que é uma rentabilidade alta, né? É o dobro, talvez até o triplo da média de mercado, dos fundos com boa relação risco-retorno, com portfólio de qualidade, com vacância baixa, com bons gestores, né? Mas, enfim, o cara que filtra lá pelo dividend yield, ele acaba investindo nos que pagam mais, porque ele deve pensar, pô, esse aqui tá pagando mais, é lógico que é esse que eu vou comprar. Como assim? Vou investir em uma coisa que tá pagando menos do que outra aqui? Lógico que eu vou investir no que tá pagando mais, pô, eu sou esperto, né? Só que, o que ele tá fazendo? Exatamente o que eu falei agora. Ele tá olhando para esse investimento sob a ótica do retorno apenas, o que é um erro clássico e é um erro que as pessoas cometem, assim, de forma avassaladora, tá? 99% da galera que está no mercado também que olha para os investimentos só
olhando para o retorno, não considerando o investimento sob a ótica do risco também, não casando os dois, não sabendo que eles andam sempre juntos e que eles são inseparáveis, que você tem que levar os dois em consideração na hora de tomar uma decisão, né? Nesse caso especificamente, só para concluir, nesse caso dos fundos de CRI, que a gente chama, que são os fundos imobiliários de recebíveis imobiliários, né? Eles estão pagando um yield alto, às vezes porque eles são fundos com um perfil mais high yield mesmo, né? A gente tem basicamente dois perfis de fundos imobiliários de recebíveis, que são os high yield e os high grade. Os high grade, eles são fundos que investem em ativos de renda fixa, né, de recebíveis imobiliários com risco mais baixo, então são ativos mais conservadores por essência, e que consequentemente, por ter um menor nível de risco, eles oferecem um retorno um pouco menor. E tem outros tipos de fundos que já estão pagando tudo isso que a gente está conversando aqui, 1,5%, 2% ao mês, mas que estão pagando isso exatamente porque eles têm um maior risco. Nesse caso, é o maior risco de crédito. É um risco de você colocar o seu dinheiro em um ativo de renda fixa, né, um recebível imobiliário, e lá na frente você tomar um calote, você não receber esse dinheiro de volta. Então, esses fundos, para eles conseguirem captar recursos e atrair o investidor, o que eles têm que fazer? É óbvio que eles têm que oferecer um retorno maior. Se eles só tiverem um risco maior, mas não oferecerem algum prêmio por esse risco, ninguém vai investir no fundo do cara, entendeu? Então, o fundo oferece um retorno maior, claro, só que o investidor tem que cravar isso na testa, como eu falei. Ele tem que pensar na hora que ele bate o olho num yield alto, quando ele faz essa filtragem numa ferramenta tipo Funds Explorer, que esse yield está alto não é por acaso, né? Eu volto a repetir, dinheiro não cai do céu. Esse yield está alto porque esse fundo muito provavelmente tem um nível de risco muito acima da média de mercado, tá? Então, esse é basicamente o tipo de investidor que teria problemas, né? Que talvez essa questão de construir uma carteira de investimentos focada em recebimento de renda não vai funcionar para ele. Exatamente porque ele está construindo essa carteira focada apenas em retorno, e isso é um jeito errado de você filtrar ativos para compor o seu portfólio. Você tem que olhar sempre para o retorno, casado com o nível de risco que você está assumindo naquele investimento. Muito bom, Marcelo, muito boa explicação. Então, acho que é uma boa hora para fazer a pergunta, que é o tema da live, né? Como criar do zero uma carteira de investimentos que gere renda mensal? Por onde começar? Tem hora que eu tô prestes a falar umas coisas aqui agora que ninguém fala, sabe? E tem hora que eu boto a mão na cabeça e fico pensando, tipo, acho que eu já vi o Sobral falando isso, por exemplo. Que eu não acredito que eu tô entregando isso de graça na internet, né? Mas eu tô. Vamos lá, porque eu entrego tudo de graça mesmo. Mas o que eu falaria? Eu gosto de separar esse processo de construção de uma carteira de investimentos focada em recebimento de renda em algumas etapas, tá? A primeira etapa, basicamente, seria o investidor saber muito bem, ter na ponta da língua qual que é o perfil de investidor dele, tá? Aí a gente tem alguns níveis aqui que a gente pode separar, né? Tem investidores que são mais conservadores, tem outros que já são mais agressivos, tem outros que estão ali no meio do caminho, que é o que o pessoal chama de moderado, e que, na minha opinião, no fim das contas, eu já te falei isso, para mim é tudo bobagem, tá? Não existe investidor conservador, na minha opinião. Existe investidor que ainda não tem todas as informações corretas, porque o cara, quando ele entende que não existe nada, absolutamente nada, que tenha gerado mais retorno do que as ações em prazos longos, né? Mas que é um investimento com perfil de longo prazo, não tem como se exigir retorno no curto prazo. No curto prazo é tudo aleatório e as pessoas se desesperam com essa aleatoriedade, mas se você tiver paciência e souber esperar esse longo prazo chegar, você vai ter muito mais retorno em qualquer investimento. A partir do momento que a pessoa entende isso e internaliza, consegue saber o que esperar dos investimentos que ela faz, ela passa a investir basicamente em renda variável, né? Pelo menos a maior parcela do patrimônio dela. Porque o cara que é muito conservador, às vezes ele é conservador exatamente por medo, por desconhecimento, né? Por não saber o que ele pode esperar do mercado, dos investimentos que ele está fazendo, das decisões que ele está tomando. Mas no momento que ele tem qualificação técnica suficiente, que ele entende muito bem o que ele está fazendo, não tem queda de mercado, não tem crise, não tem pandemia, a gente não pode nem falar esse nome hoje em dia, né? Mas não tem pandemia, não tem tsunami, não tem nada que vá abalar a confiança dele nas decisões de investimentos que ele está tomando, porque ele sabe realmente o que ele está fazendo, entendeu? Então, na minha opinião, não existe investidor conservador, existe investidor mal informado ainda, tá? Mas, de qualquer forma, se você se define como um investidor conservador, não tem problema nenhum. Na hora de definir o seu perfil de riscos, você se define como conservador e não tem problema. A partir daí, você vai tomar as decisões de como montar a sua carteira de investimentos, tá? Uma vez que a gente sabe o perfil do investidor, a gente passa para uma etapa de montagem de carteira que a gente chama de macroalocação.
de carteira, tá? Que basicamente é você definir quanto que você vai ter em renda fixa e quanto você vai ter em renda variável, tá? Então, pô, se é um investidor conservador, de repente compensa ele ter 90% da carteira dele em renda fixa, fica ali mais preservado, mais previsível, não vai dar muito susto, e 10% ele pensa em alocar em renda variável. Agora, se a gente está falando de um investidor que já é mais agressivo, ou pelo menos tem mais conhecimento de mercado, entende como o mercado funciona, entende o valor de você investir em ações com visão de sócio, né, olhando sob a ótica do negócio, esse cara faz sentido ele ter uma parcela muito maior em renda variável, que é o que vai dar mais dinheiro no longo prazo, né? Então, essa pessoa, de repente, não faz muito sentido ela ter uma parcela grande da carteira em renda fixa. Ela já pode pensar em metade, pode pensar até em ter mais renda variável do que renda fixa, pode até chegar num nível de fazer o que eu faço atualmente na minha carteira, né, que é ter 100% em renda variável. Isso é questão de identificar direitinho o quão confortável você está com a sua carteira de investimentos, né? Isso é o mais importante, é você buscar sim ter os retornos que você quer, mas você também está confortável com ela, né? Você está feliz com aquilo. Adianta nada você fazer investimentos, por maior que seja a rentabilidade esperada, aí daqui a um tempo você está perdendo noite de sono, está passando mal por causa disso, está chateado, aí não está valendo a pena, né? Sua carteira tem que te gerar retorno sim, mas tem que te gerar tranquilidade também. Tá? São as duas coisas que a gente espera de uma carteira de investimentos. E aí, no momento que você definiu isso, então, pô, Marcelo, eu vou ter 80% da minha carteira em renda fixa, 20% em renda variável. A gente passa agora para uma fase subsequente, que é você definir os percentuais que você vai ter de cada classe de ativos dentro dessa alocação macro que você fez. Então, poxa, aqui na parte de renda fixa, você definiu que você quer ter metade da sua carteira em renda fixa e metade em renda variável, vamos supor. Isso é sua macro alocação. Dentro da parte de renda fixa, então, você tem muita opção aqui que você pode dividir também, né? Você pode ter, por exemplo, metade em título público e metade em título privado. Ou então você pode ter metade da carteira só em Tesouro Selic e outra metade em Tesouro IPCA. Tem várias opções aqui de classes de ativos que você pode escolher. Na verdade, Tesouro Selic e Tesouro IPCA já seria microalocação. Aqui seria mais sob a ótica de você escolher, pô, eu quero ter metade em título público, metade em título privado, alguma coisa assim, tá? Então, classes de ativos depois que você definiu a sua macroalocação. Mesma coisa para renda variável. Pô, vou ter metade da minha carteira em renda variável, eu posso ter aqui, sei lá, metade em ações e metade em fundos imobiliários. Ou então metade em ações, metade em fundos imobiliários, um terço em ações, um terço em fundos imobiliários, um terço em ETFs, ou um terço em ações, um terço em fundo imobiliário, um terço em BDR. Tem muita opção de ativo para compor a parcela de renda variável. Mas isso você tem que definir também. Depois que você definiu essas classes que você vai ter, debaixo das classes macro, aí a gente passa para a microalocação da carteira, que aí já é a escolha dos ativos específicos em si. Aí sim a gente entra na parte que eu falei agora, de embaixo da renda fixa você definir, poxa, eu quero ter metade da carteira aqui em Tesouro Selic e metade em Tesouro IPCA. E na parte de renda variável, eu já defini que eu quero ter metade em ações e metade em fundos imobiliários. Beleza, eu vou ter ação da Engie, do Itaú, da Ambev, da M Dias, da Sul América. E fundo imobiliário eu vou ter XPlog, HGLG, XPMOls e Aliança, por exemplo. Então aqui nas microalocações, depois que você já definiu o quanto você vai ter em cada classe de ativo dentro das alocações macro, a gente passa para as alocações micro, que é a escolha dos ativos em si. Beleza? Então, resumindo, a escadinha aqui da alocação de carteira. Primeira coisa, definir o objetivo do investidor, que eu acho que deveria ser comum para todo mundo, né? Pensar em construção de patrimônio no longo prazo gerador de renda. Depois, definir o seu perfil de investidor, definir as macroalocações, definir as classes de ativos e definir as microalocações. Desse jeito, você definiu suas microalocações, sua carteira já está montada, tá? E isso é basicamente o caminho que você segue para construir uma carteira que esteja alinhada com o seu perfil e que vai te gerar o retorno que você quer, beleza? É que nem eu falei, tem horas que eu não acredito que eu entrego isso de graça na internet. Eu já ia comentar exatamente isso. Muito boa explicação, Marcelo. Valeu demais. Então, quais são os efeitos colaterais de criar uma carteira de investimentos que gere renda mensal? O que você acha que vai acontecer na vida da pessoa se ela fizer isso? Vai acontecer basicamente dela atingir os objetivos que ela está buscando, né? Nesse caso, a gente está trazendo aqui a reflexão muito para a ótica dos objetivos comuns, né? Que todos os investidores deveriam ter, que é buscar ter um nível de renda tal, que de repente até supere a renda gerada com o seu trabalho e que te permita ter liberdade, né? Liberdade para você fazer o que você quiser. Aí entra todas aquelas questões que a gente conversou, da pessoa ter mais tempo livre para de repente praticar o hobby favorito dela, ou então para ela poder passar mais tempo com a família, ou para ela poder trabalhar com algo que ela gosta mais, não importa, cara. Realmente não importa, tá?
O grande ponto aqui é da gente focar em construir uma carteira que gere renda para você poder ter liberdade. A gente pensa que quando a gente chega num nível de renda que é maior que a renda com o nosso trabalho, fica todo mundo de perna para cima em casa, jogando videogame e fazendo nada, fica à toa lá, né? E não é bem assim. A gente vê que isso simplesmente te possibilita ter tempo para focar nas coisas que você mais gosta, que são prioridade para você, que você tem vontade de fazer e que hoje talvez você não faz porque você está trocando seu tempo por dinheiro no seu trabalho, né? Então, à medida que você tem uma carteira geradora de renda para você, o maior efeito colateral, eu nem diria efeito colateral, porque dá uma conotação negativa, né? Mas, de repente, o que acontece, de fato, é que a pessoa passa realmente a ter tempo para focar nas coisas que ela gosta e fazer o que ela quer com a vida dela, né? Pelo menos é isso que eu estou buscando para minha vida e eu acho que é o que todo mundo deveria buscar, tá? Então, vai depender muito dos objetivos de cada um, mas, em geral, você ter uma renda mensal, ela te dá liberdade, ela te liberta de repente, hoje correntes que estão te prendendo, estão te impossibilitando de realizar as coisas que você quer, e te dá um impulso, né? Te dá meios de você atingir os objetivos que você quer, tendo a tranquilidade de saber que o seu dinheiro está trabalhando para você e te gerando renda. E qual que é o melhor momento para criar uma carteira de investimentos que gere renda mensal? O melhor momento foi 20 anos atrás. Já pensou se você tivesse criado uma carteira que te gera renda mensal há 20 anos atrás? Deixa só eu colocar o carregador aqui, que não está carregando meu computador, só um minutinho. Beleza. Pode pegar aí. Vai desligar na nossa cara aqui. Aí, show de bola. Não, então, brincadeiras à parte, o melhor momento foi 20 anos atrás. Eu tô até brincando disso, porque hoje mais cedo eu tava dando uma olhada no histórico de rentabilidade das ações do Itaú, e é uma coisa louca, né? Chega a ser surreal a gente pensar isso. Que o cara que há 20 anos atrás, na verdade eu olhei um histórico de 25 ou 26 anos, não lembro bem agora, alguma coisa assim. Mas o cara que investiu em ações do Itaú lá atrás, há 25 anos atrás mais ou menos, ele multiplicou o capital dele por 100 vezes em relação ao preço que está hoje. Mais de 100, cara. Você sabe o que significa isso? É uma pessoa que há 25 anos atrás colocou 10 mil reais em ações do Banco Itaú, hoje essa pessoa teria mais de 1 milhão. Eu até lembro do cálculo que eu fiz hoje de manhã, era 1.121.000. Ou seja, você multiplicou o seu capital por mais de 100 vezes com o investimento que você fez. E o que você precisou fazer isso? O que você precisou fazer para ter esse resultado, né? Nada. É simplesmente comprar as ações e esperar. É incrível isso, né? Você simplesmente se tornou sócio de um negócio extremamente lucrativo, rentável, bem gerido e que gera valor para o acionista, entendeu? É exatamente isso que a gente está falando aqui. E outra, a pessoa que investiu em ações do Itaú lá atrás, só esses 10 mil reais, estou considerando o cara que não fez nenhum outro investimento. Ele comprou as ações, sentou em cima e esperou 25 anos. Não deu trabalho nenhum realmente para essa pessoa. Além de ter multiplicado o patrimônio por mais de 100 vezes, de ter mais de 1 milhão de reais hoje em ações do Itaú, esse cara está aí recebendo hoje uma renda anual aproximada, né, uma renda passiva em forma de dividendos do Itaú, entre 60 e 70 mil reais por ano, tá? Que dá uma renda ali entre 5 e 6 mil reais por mês, vamos botar. Então, pô, a gente vê que realmente o negócio funciona, né? O negócio existe. Então perdão, tô com o negócio aqui na garganta. O melhor momento para você ter investido, para você ter pensado em construir uma carteira geradora de renda mensal, era há 20 anos atrás. Só que não tem como a gente voltar 20 anos no passado, né? Agora, a boa notícia é que o segundo melhor momento é hoje, tá? Eu queria ter feito esse tipo de coisa há 20 anos atrás, só que eu não fiz. Mas eu vou deixar de fazer por causa disso? Muito pelo contrário. Eu vou começar hoje com os meios que eu tenho, com os veículos que eu tenho, e não vou esperar mais, porque daqui 20 anos pode ter acontecido exatamente isso comigo. Beleza? Então, brincadeiras à parte, todo mundo gostaria de ter começado já há muito tempo, mas o melhor momento para você começar sempre é hoje, tá? Até uma curiosidade, toda essa questão de juros compostos que a gente conversa tanto aqui no canal também, uma curiosidade legal de saber é que os primeiros aportes que você faz na sua carteira de investimentos, eles representam muito mais lá na frente, né, dentro do patrimônio que você vai ter, do que os últimos aportes que você faz. Já parou para pensar? Um aporte que você faz hoje, ele vai representar daqui 25 anos na sua carteira de investimentos a maior parte dessa carteira, exatamente porque ele teve 25 anos para ter incidência de juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, ele vai ter se multiplicado por várias vezes, e lá na frente ele vai representar uma parcela enorme do seu patrimônio. Vai ser muito mais do que aquele investimento que você fez lá nos seus últimos aportes, né, de repente no
no ano 24 ali, a gente considerando um horizonte de 25 anos, os aportes que você fez no ano 24, eles vão representar muito menos do seu patrimônio do que os aportes que você fez no ano 1, no ano 2, que são os aportes de hoje, né? Exatamente porque eles vão ter tido muito mais tempo para rentabilizar e para deixar os juros compostos agirem, né? Juros compostos mais conhecidos como a oitava maravilha do mundo. Então, não espere, tá? Comece hoje porque o maior benefício, quem vai se beneficiar mais dessa decisão vai ser você, tá? Comece o quanto antes, que lá na frente você vai colher os frutos disso com certeza. Muito bom, Marcelo. Agora, chegando no final aqui da live, por onde começar então? Qual o primeiro passo para montar uma carteira geradora de renda? Primeiro passo do que você tem que seguir é assumir que Marvel é melhor que DC, né? Se você ainda tá na época da DC e já ficou para trás, hoje o mundo é dominado pela Marvel. Tava olhando aqui minha garrafinha do Batman e lembrei disso. Mas brincadeiras à parte, o primeiro passo que você precisa, eu diria que abre conta numa corretora, tá? Você precisa abrir conta numa corretora porque você vai precisar de uma ferramentinha chamada Home Broker para poder fazer qualquer operação em bolsa que seja, beleza? Uma vez que você já tem conta numa corretora e tem acesso ao Home Broker, a primeira coisa que você tem que fazer é comprar algum ativo. Comprar algum ativo para você começar a ver algum tipo de renda entrando na sua conta. Porque na hora que você vê, você acredita que existe, né? Quando você vê, não tem como desver. E uma vez que você comprou, por exemplo, uma cota de um fundo imobiliário que custa ali, vamos botar, R$100 mais ou menos, né? A maioria dos fundos imobiliários estão ali entre 100 e 130 reais atualmente. Se você compra uma cota de um fundo imobiliário e ela te gera um retorno ali de 40 centavos por mês, que seja, você fica pensando, pô, beleza, isso não é nada. Eu investi aqui R$120 nesse negócio e ele está me gerando 40 centavos por mês, né? Vamos botar números redondos, tá? A gente investiu R$100 e está recebendo 50 centavos de renda, beleza? Isso com uma cota. Agora, e se você tiver 100 cotas, já parou para pensar nisso? No lugar de 50 centavos, sua renda já aumenta ali para casa dos R$50, mais ou menos, já começa a ficar interessante. E se no lugar de 100 cotas você tiver 10 mil? E se no lugar de 10 mil você tiver 100 mil? E se no lugar de 100 mil você tiver 1 milhão de cotas? O percentual que você vai ter de rentabilidade em cima dos seus investimentos vai ser a mesma coisa, né? Você vai receber aqueles mesmos 0,5% que você estava recebendo em cima de uma cota só. Só que R$1 é muito diferente de 1 milhão de reais. E quando a gente fala de 0,5% em cima de 1 milhão de reais, a coisa já começa a tomar um corpo muito interessante. A gente já está falando de uma renda que sustenta 95% das famílias brasileiras, que não tem acesso a essa renda, né? Então, é uma reflexão bem legal da gente fazer, que a rentabilidade vai ser a mesma para todo mundo, só vai depender de você, o volume financeiro que você vai receber, é claro, só vai depender de você, do quanto você trabalhar, do quanto você se comprometer em poupar, em construir patrimônio, para você chegar mais rápido no lugar que você quer chegar, tá? Mas um primeiro passo é começar. Então, abre seu home broker, abre uma conta numa corretora, abre seu home broker depois que a conta estiver aberta, compra uma cotinha de fundo imobiliário para você ver que isso existe. Porque quando você vê, como eu falei, não tem como desver. Uma vez que você começa a ver uma renda caindo na sua conta sem você precisar fazer nada, quando você está sentado aqui, você está ganhando dinheiro, você não consegue desver isso mais. Aí você começa a acreditar que o negócio realmente existe e começa a fazer essas continhas que a gente fez aqui agora, tá? Então, dê esse primeiro passo, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a enxergar muito melhor o potencial de tudo que a gente está conversando aqui. Muito bom, Marcelo, muito bom. Perdão, essa foi a live número 3, para o aquecimento da Semana da Renda Passiva. Não deixe de se inscrever e até a próxima. Valeu, pessoal. Grande abraço.